Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, verso 5. Paz. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Até aqui pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é muito interessante que nós começamos a semana retrasada a falar sobre morte física e morte espiritual. Quem estava aqui, creio que lembra. Semana passada nós vimos algumas coisas que podem nos levar à morte espiritual. E hoje nós vamos entender alguma coisa sobre a nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta aqui para começar. Quem aqui quer ter saúde? Diga amém. Todos querem, né? Ter saúde. Olha que interessante o verso 7. Diz assim, o verso 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aleluia. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o natural, com o físico. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa saúde física. E tem algumas coisas que tiram tanto a nossa saúde física como a nossa saúde emocional e espiritual. E hoje nós vamos aprender algumas coisinhas sobre isso. Mas para nós aprendermos sobre saúde, nós temos que ir numa outra coisa. Diga comigo, limite. Aí você vai falar, uai, pastora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Oi, Flávio. Paz, que bom que você veio. Podia vir toda semana, eu gosto tanto quando você vem. Limite. Eu quero me deter agora no significado dessa palavra. Olha que interessante. Limite, um dos significados, é o ponto que não se pode ou não se deve ultrapassar. Limite é o ponto em que não se pode ou não se deve ultrapassar. E quando a gente vai falar de limite, não é fácil. Porque hoje em dia a sociedade, a igreja, o mundo está sem limites. Ultrapassando todos os pontos que não devem ser ultrapassados. E hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre limite. Diga assim, eu preciso do limite de Deus na minha vida. Amém, querido? Parece que sua carinha ficou ruim. É difícil? Eu quero perguntar aqui para os pais. Vocês põem limite nos seus filhos porque vocês têm raiva deles? Até fiz uma pergunta outro dia para você, né, Fernando, disso. Você faz e põe limite por quê? Porque você? Diga assim, Deus me ama. Amém? Por isso ele põe limite. E nós vamos aprender algumas coisinhas a respeito de limite. Amém? Fique feliz, isso vai ser bom para mim e para você. Primeira coisa, eu quero ler algumas coisinhas, algumas informações para você, que eu tenho que ler porque eu não decoro essas coisas. Para você ver que o homem anda sem limites. Dorme não, Igor. Presta atenção. Na China, temos cerca de 916 mil mortes prematuras por ano devido à poluição do ar. O homem não tem limites. O Brasil, nos últimos 30 anos, apresenta um crescimento de 124% na taxa de homicídios. Entre 1980 e 2010, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Uma outra questão aqui. Uma outra questão que reafirma que o homem não se importa com os limites é que, de acordo com os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal,
Entre janeiro e abril desse ano, foram registrados 60.974 acidentes, sendo 2.123 com mortes e 20.773 com feridos. E a alta velocidade dos condutores é uma das principais causas desses números elevados. Só aqui tinha mais um monte de informação. Por que eu estou lendo isso? Nós não entendemos o que é limite. O homem não entende o que é limite. O meu direito termina onde começa o direito do outro. E nós precisamos aprender que isso é saúde para o nosso corpo. Andar naquilo que Deus colocou. Amém? E o que é isso, então, que acontece, que tem acontecido no nosso mundo? Falta de limites. Falta de limites. Quando você está numa estrada e tem aquele risquinho, quem aqui dirige, sabe. Aquele risquinho contínuo, o que quer dizer, irmão? E quando está pontilhado, mas tem que olhar antes. Para que aquele risco no meio? Para colocar um limite para que eu possa ficar do meu lado e não do lado do outro. Tem gente que brinca de autorama, né? Monta na faixa e vai. Ninguém conhece autorama aqui? Será que eu estou tão velha? O carrinho ia no meio, assim, ó, montadinho. Então, às vezes, irmãos, nós começamos a pensar que limite é uma coisa ruim. É uma coisa que tira a minha liberdade. E eu quero te dizer nessa noite, limite é uma coisa maravilhosa. E Deus colocou para nós para que haja saúde e vida em nós. Amém? Limite é muito bom. Vamos para frente. Qual é o limite do homem? Às vezes a gente fica questionando. Até onde eu posso ir? Os jovens perguntam muito isso para a gente quando eles vão namorar. Até onde eu posso ir? Onde é a cerquinha? Qual é o limite? Cada homem tem uma causa para justificar. Às vezes aquele que anda acima da velocidade, ele tem um motivo. Porque eu estava correndo, porque eu tinha que chegar não sei onde. Não, é porque a estrada estava boa, não tinha ninguém, não tinha perigo. E cada um vai justificando. Cada um vai justificando o erro, a falta de limite, a falta de respeito. Cada um vai justificando a questão de entrar na vida do outro pela falta de limite. Cada um justifica porque não disciplina o seu filho. Não, é porque eu preciso ser amigo dele. Eu não preciso pôr limites, eu tenho que deixar ele livre para escolher. E muitas coisas o ser humano vai justificando a sua falta de limites. E às vezes nós pensamos assim, não, está extrapolando só os limites grandes. Não, começa com os pequenos. Não aprendeu nos pequenos. Não aprendeu aquele negócio assim, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, cumprir as regras, ouvir não e aceitar o não. Vocês já perceberam que tem pessoa que parece que o não é um bicho? Tem gente que não sabe ouvir não e tem gente que não sabe falar não. Então começa por aí. Os limites são quebrados nas pequenas coisas. A pessoa cresce não entendendo o que significa o limite, o que significa o respeito pelo outro. A pessoa cresce achando que pode tudo. Sabe aquele filho que o pai dá tudo para agradar, ou então para tirar um pouco do peso da consciência porque não dá atenção, porque faz as coisas erradas, porque não cumpriu com a sua obrigação? Esse filho é um sério candidato a extrapolar os limites. Sabe por quê? Porque ele não entendeu que não é tudo que é dele. Ele não entendeu que ele não pode ter tudo na vida. Que ele vai ter algumas coisas e outras não. Que ele vai conseguir algumas coisas e outras não. Achei muito interessante, semana passada, a Laís lá, na Argentina, se virando. Está se virando. Está falando espanhol muito bem. Eu vou lá. Vocês já viram aquela propaganda que está passando na televisão do Babel lá, que é trem de inglês lá? Viu aquele bicho lá, que ninguém entende o que ele fala? Sou eu lá na Argentina. Mas a coisa mais horrível, eu falei, nossa, sou eu essa.
É horrível, gente. Você pensa que você fala assim, não, espanhol é facinho, eu vou lá falar. Irmão, você não entende uma palavra do que aquele povo fala. E eles não fazem a mínima questão de se fazer entender, sabia? Ainda mais na hora que eles veem que é brasileiro, né? É muito complicado. E quando foi a semana passada, a Laís tinha que resolver algumas pendências lá, algumas coisas de documentação, algumas coisas da faculdade. E ela ligou para nós desesperada, pai, e agora? O que eu faço? Eu falei, bem-vinda à vida adulta, querida. Ai, mas e se não der certo? Eu falei, se não der certo, não deu. Se der certo, deu, glória a Deus por isso. E ela falou, ai, não quero mais, acho que eu quero virar bebê outra vez. Tem jeito? Não. E eu achei muito engraçado, porque na hora que eu falei, bem-vindo à vida adulta, não quero mais. A gente quer tanto crescer, os adolescentes aqui querem tanto ser jovens, os jovens querem ser adultos, os adultos não querem ser velho. Por que será? Porque já entendeu que o negócio é de lascar. Não é fácil, não, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Nós começamos, desde pequenininhos, a aprender errado. Aprender que disciplina é ruim. Aprender que não pode existir. E nós somos ensinados a isso, muitas vezes. E nós, como pais, hoje, ensinamos isso para os nossos filhos, quando nós somos permissivos. E nós pensamos, quando chegamos na presença de Deus, que nós não podemos ouvir um não de Deus. Que Deus vai sempre dizer sim para nós. Ele vai dizer sim. Ele vai dizer sim. Quando for o melhor para a sua vida. Amém? Então vamos para frente. Uma coisa muito interessante aqui, que nós não concordamos com as coisas pequenas, com as regras, e depois nós não vamos concordar com as regras grandes. Por isso muitos matam, por isso muitos roubam, por isso muitos viram bandidos, assassinos, prostitutas, porque não entenderam que há um limite. Diga assim, eu preciso do limite de Deus. Amém, irmãos? Melhora a carinha, entenda isso. Não tem como fugir disso. É doído, é demais. Tem hora que dói demais, a nossa carne não converte. Ela tem que ser disciplinada. E nós fazemos, às vezes, uma pergunta assim, então qual que é o meu limite como cristão? Pastor, então fala para mim, que eu quero obedecer, eu sou obediente, eu quero. É andar contra o mundo. Diga, andar contra o mundo. Amém, irmãos? Não tem outro segredo. É andar de acordo com a palavra e contra o que o mundo, o maligno, ensina. É não concordar com os padrões do mundo. É ter outros padrões acima, mais elevados. Amém? É não colocar as coisas no lugar de Deus, sabendo que mesmo que eu pague um preço alto, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores. Você tem princípios aí, irmão? Princípios cristãos. Qual que é o nosso limite? É não quebrar as regras. Quando os meus desejos dizem que é para eu quebrar. Eu não mentir, não roubar, não deturpar a palavra. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto. Aquele que nasceu de novo, ele tem que parecer com Cristo, amém? O limite é esse. Esse é o limite. Temer aquilo que Deus falou, obedecer, respeitar o próximo, honrar aqueles que devem ser honrados e quantas coisas mais. Nós devemos ver os limites de Deus como algo prazeroso. Às vezes nós achamos que o limite de Deus é um fardo. Essa semana, uma pessoa me disse assim, pastora, sabe por que muitos saem da igreja? Eu falei, opa, eu quero saber, porque eu estou querendo saber até hoje, além da sem vergonhice. É porque proíbe as coisas. A Igreja Batista Renovada, Ministério Avivo, proíbe as coisas. Eu não proíbo nada, eu só ensino. Então, qual que é a visão? Libertinagem. As pessoas estão querendo um evangelho de facilidades. Um evangelho que eu posso fazer do jeito que eu quiser. Um evangelho que eu posso fingir e não ser. Um evangelho que eu posso fazer na hora que for bom para mim. E o evangelho não é isso. Deus tem princípios, regras, valores. Amém? Então, o que está acontecendo? É mais fácil eu açucarar o evangelho do que eu pregar o evangelho puro e pleno.
Porque no Evangelho, na palavra genuína do Senhor, há limites. Diga comigo, limites. Amém? Às vezes nós ficamos assim, pensando, que limite é esse? Abre sua Bíblia comigo no Salmo 19, para nós entendermos o que é o limite do Senhor para aquele que serve a Ele, aquele que nasceu de novo. Salmo 19, verso 7. Amém? Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Diga, alegram o coração. Amém, irmãos? Não é para entristecer. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amém? Quem aqui precisa ganhar dinheiro para viver? Diz amém. Quem aqui gosta de dinheiro? Esse cara com medo de falar? Gosto. Uai, ele não pode ser o meu Deus, o meu dono, mas eu preciso dele, amém? Só que olha que interessante no verso 10. A lei do Senhor, os preceitos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Olha que interessante. E depois no verso 11, fala assim, além disso, por eles se admoesta, se chama a atenção do teu servo para guardar. E neles há recompensa. Diga assim, quando eu cumpro a palavra do Senhor, eu tenho recompensa. Amém, irmãos? Nós trabalhamos muito aqui na escola com recompensa para os meninos, não é? Eles põem coroa, põem... O que mais vocês põem? Tadinho dos meninos. Eles acham lindo. Olha como criança é uma bênção. Se comportou, vira ajudante. Tem recompensa, põe coroa neles. As enfeita, e sei lá o que mais que as põem. Estrelinha, coração. O que mais, Mariana? Nem sei. Tanta coisa, os meninos vêm com os trem pendurados, achando coisa mais linda. Mas às vezes, irmãos, nós queremos uma recompensa e nós não temos. E nós culpamos as pessoas que estão à nossa volta. Mas o que a Bíblia fala? Que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, amém? Então não deve os limites. Hoje em dia a liberdade está uma coisa totalmente incorreta, totalmente deturpada. As pessoas acreditam que obedecer a Deus é uma coisa assim, ultrapassada. Vai tirar a minha liberdade. Liberdade para pecar. Então, nós criticamos, às vezes as pessoas criticam os posicionamentos corretos, firmes em relação aos limites de Deus. Aquele que coloca os limites, aquele que prega a palavra como ela é, aquele que ensina de verdade, ele é taxado como fanático, como exagerado, como radical. E eu quero te dizer, a lei do Senhor é perfeita, amém? E é para nos chamar a atenção. Teremos recompensa sim, mas nós precisamos nos posicionar. É preciso limite para que eu não venha ferir o outro. É igual limite de velocidade. É preciso um limite nas coisas para que o outro me respeite e para que eu respeite o outro. É preciso limite na minha vida para que eu tenha coisas boas, que eu seja bem-sucedido. E nós às vezes achamos que isso é muito. Abre sua Bíblia comigo, Romanos 12, para nós entendermos isso. Porque o evangelho hoje tem sido pregado como um evangelho de facilidades. E não é isso a palavra de Deus. Há lei, há regras, há limites. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Olha o que vai experimentar. Qual seja a boa, diga comigo, boa. Diga agradável. Diga perfeita vontade de Deus. Amém? Então, às vezes, quando nós nos conformamos com o mundo, nós não temos essa vontade de Deus sobre a nossa vida. Mas não é porque Deus não é bom, mas é porque nós não entramos no limite que Deus colocou. Nós não caminhamos nas regras e nas leis que Ele colocou. E a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita. Não há erro na lei do Senhor. E nós criticamos muitas vezes. O que realmente acontece quando nós vivemos fora dos padrões divinos? É uma destruição, é uma calamidade. Eu quero fazer uma comparação aqui com filhos mais uma vez. Aquele filho que o pai foi permissivo, que foi criado de qualquer maneira, ele tem 90% quase de chance de não se dar bem. Aquele filho que o pai é um alcoólatra, ele tem grandes chances de ser um alcoólatra. Aquele filho que o pai prostitui, ele tem grandes chances de prostituir. Isso é muito triste, irmãos. E quem pode mudar a nossa história é só a lei do Senhor, a palavra do Senhor que é perfeita, amém? Muitos aqui tiveram suas histórias mudadas, amém? Nós não repetimos a história. Mas isso é uma decisão de cumprir a lei, as regras, a palavra e os limites que o Senhor estabelece. Nós tivemos um retiro de adolescentes. Foi bom, né, meninos? Não foi gostoso? Teve muita regra? Um monte. E por isso foi chato? Não. Por isso foi organizado, bom, agradável. Porque um respeitou o outro. E às vezes os meninos chegam lá e pensam assim, esse monte de regra, nem vou. Tem uns que nem quiseram ir. Acho que de medo. Por que eu estou dizendo isso? Precisa haver limites. O evangelho das facilidades hoje, ele está sendo pregado porque é mais fácil. É uma palavra maleável para agradar. Ah, está nos visitando hoje, irmão? Essa palavra para você ficar bem alegrinho. Não. A palavra não é assim. Não é doce. Não. Ela se torna doce como mel quando eu cumpro, quando eu obedeço, quando eu tenho o Espírito Santo. Amém? E às vezes as pessoas os líderes religiosos, alguns assim, eles estão pregando, enchendo o bolso e os templos, porque estão agradando o evangelho das facilidades. Mas diga comigo, a lei do Senhor é perfeita. Amém, irmãos? E ela restaura a alma. O que isso quer dizer? A nossa alma. As nossas emoções, os nossos sentimentos têm que ser restaurados pela lei do Senhor. E os limites não são peso, são prazerosos. Porque é muito interessante como a vontade do Senhor se torna agradável para nós. Quando nós entendemos isso, buscamos a Deus em primeiro lugar e somos cheios do Espírito. Diga assim, a vontade do Senhor é agradável para mim. Amém? E para que Deus coloca limites? Para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, para o nosso benefício. Deus não coloca limites porque Ele tem ódio de nós. Deus não coloca limites porque Ele quer judiar de nós. Não. Deus coloca limites porque Ele quer que a gente tenha uma vida santa, uma vida que é de acordo com o que Ele diz que tem que ser. Não o que o irmão fala, não, irmão, pode, vai assim. Nossa, quem te falou que você tem que orar? Quem te falou que você tem que jejuar? Quem te falou que você tem que ter vida santa, que você tem que deixar o pecado? Quem te falou isso? Tudo bobagem. Vai naquele lugar lá, que lá eles não falam nada disso. É assim que está acontecendo hoje em dia. Os limites do Senhor são para a nossa proteção. Amém, querido? Você não põe o seu filho numa rua movimentada, o seu filho de 2, 3 anos, para atravessar uma rua movimentada sozinho. Por quê? Porque você odeia o seu filho, irmão? Não, porque senão ele vai morrer. Então, esses limites, essas regras, esses padrões de conduta são para a nossa proteção. E não devem ser peso. Nunca você pode dizer, proíbe.
A palavra de Deus proíbe um monte de coisa assim. Só que sabe o que nós fazemos aqui? Nós ensinamos você. Quer aprender? Glória a Deus. Quer pôr em prática? Aleluia. Não quer, querido? O seu sangue, Deus não vai requerer de mim. Porque a Bíblia fala que quando a gente ver o irmão errando e não alertar, o sangue dele, Deus vai requerer de nós. Agora, se nós alertarmos, é ele que vai ter que prestar contas. Diga assim: eu preciso dos limites de Deus na minha vida. Amém? Então, para encerrar, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 1, para nós entendermos. E para nós entendermos que nós não podemos nos rebelar contra o limite de Deus. Na próxima vez que você for pensar em romper um limite, pense 2, 3, 10 vezes. Porque é muito sério a consequência de se quebrar os limites colocados pelo Senhor. Não vá até perto da cerquinha. Porque se você der um escorregão, vai ser trágico. Não chegue tão perto dos limites que Deus estabeleceu. Tenha sempre uma zona de segurança. Porque nós somos humanos e falhos. E quando nós vamos até o limite, quando nós vamos pisando onde nós não devemos, quando nós vamos achando que somos mais fortes do que somos, nós somos sérios candidatos a cair e a não conseguir levantar mais. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora eu quero me deter no verso 2, presta atenção. Antes, o seu prazer está no quê? O que está escrito aí, irmão? Na lei do Senhor. Aleluia! E aqui fala depois, e na sua lei medita? Aleluia! Glória a Deus! Verso 3. Olha a consequência disso. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Quer ser assim, irmão? Quem aqui quer ter saúde, diga amém. É assim que funciona. Não tem outro segredo. Não tem outra receita. Se você quer uma receita mais fácil, você vai procurar no inimigo. Porque de Deus a receita é essa. Olha o verso 4. Faz a comparação. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Sabe pessoas vazias? Vão para tudo quanto é lado. Tudo quanto é ideia. Qualquer ideiazinha que dá, mesmo que seja de jirico, elas vão atrás. Olha aqui que interessante o verso 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A palavra é clara ou não é, irmão? Amém? Tem alguma dúvida aqui? Não. Não vai prevalecer. Não vai haver salvação. Não vai haver conserto. Não adianta. Na última hora, não adianta. Não deixe para a última hora. Verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Diga assim: o Senhor conhece o meu caminho. Amém? Onde você anda, o que você fala, com quem você anda, o que você faz. Na hora que você dorme, na hora que você levanta, Deus conhece tudo. Tudo. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes corretas e erradas. Ele conhece tudo. Isso é maravilhoso. Jamais vamos ver alguém perdido ou confuso por observar os preceitos e os limites divinos. Se alguém falar para você que os limites do Senhor estão trazendo peso, tristeza, confusão, não são os limites do Senhor que foram colocados. A palavra do Senhor refrigera a alma. Ela traz tranquilidade, paz. Sabe quando você está fazendo tudo certinho? O tanto que é bom.
Aquela noite você deita, você põe a cabeça no travesseiro e fala assim, estou com luta, mas estou fazendo tudo certo. Você tem paz no seu coração, irmão. E isso não tem dinheiro que compre. E nós precisamos entender os limites de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que aquilo que Deus fala que é bom para nós é bom. Aquilo que Ele fala que não é, não é. Aquilo que Deus diz sim, é sim. Aquilo que Deus diz não, é não. Não adianta maquiar, não adianta disfarçar, não adianta querer agradar. Não adianta. A Bíblia é clara. É sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem, irmão? A Bíblia é clara. Não adianta a gente querer florear ou maquiar uma palavra. Não adianta a gente querer agradar o irmãozinho, passando a mão na cabeça dele, dizendo, não, irmão, é errado, mas vai lá, às vezes, né, pode ser assim, assim. Não. Deus coloca limites para nós, para que nós sejamos guardados, protegidos, para que nós tenhamos um futuro brilhante, para que nós sejamos pessoas que prosperam, pessoas que vão bem, pessoas que têm uma família edificada, uma casa edificada sobre a rocha. Às vezes nós pensamos assim, não, mas eu vou fazer esse atalho aqui, está mais fácil assim. Irmão, põe na tua cabecinha, atalho não é de Deus. Tudo que traz uma coisa mágica para você cortar caminho, não é de Deus, é do diabo. Tudo que agrada demais a sua carne, o seu ego, não é de Deus, é do diabo. E nós vamos voltar no Salmo 19. Gostaria que você voltasse lá comigo. O pessoal pode subir. A palavra do Senhor é o que ela diz. Não tem meio termo, não tem mais, não tem porém. E é para nossa proteção e não deve ser um fardo para nós. Deve ser algo prazeroso. Por que eu vou na igreja? Porque eu tenho prazer, porque Deus me salvou. Por que eu vou fazer as coisas para os outros? Porque eu tenho prazer, porque Deus fez para mim. Por que eu vou orar? Porque eu tenho prazer, porque Deus me alcançou. É assim, irmãos. A lei é essa. Amém? Amém. Salmo 19, verso 7, para nós terminarmos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quem aqui quer ser restaurado na alma? Amém? Está aí o segredo. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você quer sabedoria, irmão? Os testemunhos do Senhor. Ele não fala mentira, ele não é infiel, a palavra dele não muda. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quer ter alegria no seu coração? Siga os preceitos do Senhor. São todos corretos. Todos. Não tem nenhum errado. Pode ficar sossegado. Se tiver pesado para você, o erro não está nele, está em você. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quer ter visão, irmão? Quer ter noção do que você tem que fazer? Sabedoria, discernimento, visão aberta? Está aqui, ó. O mandamento do Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais. Sabe aquilo que você não dá conta de ver? Busca. Obedece às ordens do Senhor, a sua visão vai abrir. Você não vai ter dúvida mais, não vai ter confusão. Os juízos, pulei. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Amém, irmãos? Os juízos do Senhor são... Deus erra. Deus julga errado. Não. E todos igualmente justos. Digo, meu Deus é justo. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Nós não servimos Deus qualquer. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro. Deseje mais o mandamento, a lei do Senhor do que dinheiro, irmão. Deseje mais a lei do Senhor do que a sua própria vontade. Deseje mais a lei do Senhor e a vontade dele, perfeita, do que correr atrás do vento. Eu quero dizer um ditado do meu pai: caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada, só sua salvação.
mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Agora o verso 11 é o mais importante, eu vejo. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. É na palavra que nós estamos te ensinando e te exortando aqui. Não tem nada contra a palavra. Pode ficar tranquilo, irmão. Tranquiliza a sua alma. Agora, se você não quiser seguir a palavra, aí não é aqui mesmo. Nós estamos te ensinando na palavra. Por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Às vezes as pessoas querem achar um motivo para a sua destruição. As pessoas querem achar um culpado pela sua derrota. Quero te dizer uma coisa, querido. Deus tem vitória para você. E se você está em derrota, o culpado é você, não é Deus. Porque Deus não erra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quem aqui quer ser restaurado? Diga assim: eu preciso dos limites de Deus na minha vida. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Queremos apresentar todo o nosso ser ao Senhor mais uma vez nessa noite. Queremos clamar, Senhor, que a tua lei venha restaurar a nossa alma, venha curar o nosso corpo. Queremos, Senhor, os nossos ossos restaurados, a nossa força renovada, os nossos olhos espirituais abertos. Queremos sim fazer um compromisso de obedecer a tua lei, cumpri-la à risca, sem fugir nem para a direita nem para a esquerda. Deus, nós queremos fazer um compromisso contigo de cumprir aquilo que o Senhor ordena na tua palavra. E queremos fazer antes disso um compromisso de conhecer a tua palavra, para que saibamos como agir. Senhor, tira de nós tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é maligno, porque nós queremos, Senhor, cumprir a tua palavra, saber os limites, cumprir com esses limites, para que os nossos irmãos sejam preservados e nós também. Gera em nós um coração obediente, submisso à tua vontade. Senhor, a tua lei é perfeita e restaura a nossa alma. A sua lei é perfeita e nós queremos obedecê-la em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Ore com esta canção. Deus vai continuar te alcançando, querido.